Ei, me fala uma coisa, você sabe quem foi o primeiro profeta da Bíblia Sagrada? Afinal de contas, qual foi a primeira profecia do texto sagrado? E quem foi a primeira pessoa que profetizou no texto sagrado? Você sabe como identificar um falso profeta nos dias de hoje? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no livro do profeta Ezequiel. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva. Por quê, Fábio? Porque toda semana tem um vídeo novo aqui. Não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Maravilha? Vamos lá? Lição de número 5, que tem como título Como contra os falsos profetas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Ezequiel, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 10. Eu sugiro a vocês que leia todo o capítulo 13. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar como identificar um falso profeta, tá? Antes de nós falarmos como identificar um falso profeta, nós vamos falar um pouquinho quem foi o primeiro profeta da Bíblia, qual foi a primeira profecia, tá? Quem foi a primeira pessoa a profetizar, tá, na Bíblia Sagrada, e como, aí eu termino falando, como eu identifico um falso profeta. Querido, eu quero agradecer a Deus porque hoje, tá, vai ser a última aula que eu estou ministrando, que em comemoração aos 10 anos aqui no meu canal no YouTube. Então, Baruch Hashem Melech Haolam, bendito seja o nome daquele que vive para todo sempre. Eu quero agradecer a Deus. Como algumas pessoas escreveram, eu tenho a grata satisfação de ser um dos pioneiros da Escola Bíblica Dominical aqui no YouTube, né? Quando eu cheguei aqui no YouTube, já tinha o Dr. Caramuru, já tinha o evangelista Luiz Henrique, e nós entramos nisso, e muitas outras pessoas vieram inspirado, tá? Em mim, no Dr. Caramuru, no evangelista Henrique. Hoje tem dezenas e mais dezenas. Eu quero agradecer a você, tá? Particularmente a você que fez desse canal esse canal que hoje ele é. Um canal bem acessado, um canal bem estruturado, e eu peço que a boa mão do Eterno continue sobre a sua casa, a sua família e o teu ministério. Que o Eterno continue realmente lhe abençoando, gratidão por cada vez que você permita que eu entre aí na sua casa. Eu já influenciei crianças, enfim, eu tenho vários testemunhos e a minha palavra é gratidão a vocês. Então vamos lá, tópico primeiro, sobre os falsos profetas. Ponto 1, o termo profeta. Querido, há 10 anos atrás, nas minhas primeiras aulas aqui no YouTube, eu nem aparecia, tá? Eu nem aparecia, era apenas slides, e naquelas aulas eu esmiucei o termo profeta. Como que eu fiz isso em outras épocas também? O que eu vou fazer? Eu vou deixar o link aqui embaixo e vai aparecer aqui em cima também o link onde eu explico de forma profunda, tá? No hebraico, o termo profeta. O que você precisa aprender aqui, levar para sua classe, é o seguinte: qual foi a primeira profecia da Bíblia? A primeira profecia da Bíblia foi Gênesis capítulo 3, tá? Essa foi a primeira profecia da Bíblia. É o capítulo 3, onde Deus faz aquele diálogo com Adão, e Deus fala então para a mulher, Deus fala com Adão, Deus fala com a serpente, ou seja, ali foi a primeira profecia da Bíblia Sagrada. Então, onde eu encontro, Fábio, a primeira profecia da Bíblia Sagrada? Gênesis capítulo de número 3. Lá existe a primeira profecia da Bíblia Sagrada. Quem foi o primeiro profeta a receber esse título na Bíblia? Foi Abraão. Quando Abimeleque olhou para Abraão e disse: eu vejo
que tu és profeta. A palavra ali não é roê, a palavra ali não é razô, a palavra ali é nave. Eu vejo que tu és um profeta. Então, o primeiro homem a receber o título de profeta é Abraão. E a minha pergunta para você é: qual foi a profecia que Abraão entregou para Abimeleque ou Avimeleque afirmar que Abraão era um profeta? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que o termo profeta na Bíblia não significa necessariamente aquele que vê o futuro. Profeta na Bíblia tem a ideia daquele que sabe ler o presente. Ele faz uma leitura de como as coisas estão andando. Ele faz uma leitura da realidade, da atualidade. E após ele fazer essa leitura, ele dá um vislumbre no futuro. Tá? Então, por isso que Abraão foi o primeiro homem a receber esse título na Bíblia Sagrada. Aí vocês podem estar me perguntando, porque eu tenho um vídeo no YouTube onde eu pergunto quem foi o primeiro profeta, Enoque ou Abraão? E eu vou explicar aqui, se você quiser ver detalhadamente, eu vou deixar o link aqui em cima ou aqui embaixo para você ver. O primeiro homem a receber o título de profeta é Abraão. Mas o primeiro homem, não o primeiro ser, o primeiro homem a profetizar foi Enoque. Nós temos essa informação lá na carta de Judas. Então Judas me dá essa informação, que Enoque foi o primeiro ser humano a profetizar. Porque o primeiro ser a profetizar foi o próprio Deus. O primeiro ser humano a profetizar, quem é que foi? Foi Enoque. A Bíblia não diz que ele era profeta. A Bíblia diz que ele profetizou. O primeiro profeta que recebe esse título foi Abraão, tá bom? Ponto 2. Os outros termos para designar os profetas de Deus. Nós temos vários termos na Bíblia Sagrada, como mensageiro, embaixador, servo do Senhor, homem de Deus, tá? São termos que designam uma pessoa que exerce esse ministério de profeta. Ponto 3. Os falsos profetas. No Antigo Testamento, tá? Entregaram uma profecia, falar em nome de Deus, sem Deus mandar, era crime. Deuteronômio capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 5. Ou seja, falar em nome de Deus. Tá? Ou seja, se eu chegava para você e falasse, olha, eu vim aqui com uma palavra do Altíssimo, e te entregasse essa palavra, porque ele usa o termo sinal, tá? Ou um prodígio. Nós entendemos que prodígio ali pode ser maravilhas, algo físico, algo que seus olhos enxergam, tá? Embora sinal também tem essa conotação, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: se eu venho até você em nome do Altíssimo, e sendo que ele não falou, era crime, tá? Então, falar algo que não estava autorizado por Deus era crime, tá? Então, o falso profeta, ele é alguém que tinha a capacidade de representar uma outra pessoa sem ser mandado. Então, era criminoso, e além de ser criminoso, e o que ele acontecia com o falso profeta, Fábio? Morria. E aí eu vou explicar por que não se matava profeta. Olha que interessante. Se tem a lei, por que não se mata profeta? Daqui um pouco eu vou explicar por quê, tá bom? E aí você vai começar a entender um pouquinho, tá? Tópico 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Ponto 1, os dois lados da moeda. Aqui o autor vai falar que tudo na vida tem o contrário, tá? Se tem o falso, tem o verdadeiro. Se tem o bem, existe o mal. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que os falsos profetas, a existência dele, não menospreza ou não invalida o papel dos profetas verdadeiros. Então a atividade falsa dos falsos profetas de forma alguma invalida a atividade verdadeira dos profetas de Deus.
Tá bom? Por quê? Porque na Bíblia Sagrada não tem uma palavra para falso profeta e profeta verdadeiro. Todos os profetas recebiam o mesmo título, a mesma palavra. Eles eram chamados de profetas, tá? De Navi, de Roê ou de Rosê, tá? Eles recebiam esse título. O que qualificava eles como verdadeiros ou falsos, tá? Era a sua verbalização e em nome de quem eles estavam falando. Era isso que denotava. Em nome de quem você está falando? É como se ele pegasse o uso indevido de uma representatividade. Por exemplo, você vende Coca-Cola sem ser representante da Coca-Cola. Você vai tentar vender Coca-Cola sem ser representante da Coca-Cola. Ou seja, é crime isso daí. É a mesma coisa. Eles tentavam representar Deus, falavam mentiras, mas vinha em nome do Altíssimo, tá? Então, não é porque existe o falso, o verdadeiro eu começo a menosprezar, tá bom? Ponto 2, a apresentação. Olha Ezequiel, capítulo 13, e o verso de número 2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que agora estão profetizando. Querido, presta atenção. Olha o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel, você já viu o templo, você já viu a profanação dentro do templo, agora se dirige para os falsos profetas. Mas é tão interessante que ele diz o seguinte: filho do homem, profetiza contra os profetas, de Israel. Você consegue entender que esses profetas, eles tinham um nome, eles tinham uma atividade? Ou seja, a profecia não profetiza contra os falsos profetas, profetiza contra os profetas de Israel. Ou seja, eles foram levantados, ou eles se auto-levantaram, ou seja, eles atuavam em nome de Israel, em nome da nação santa, do sacerdócio real, do povo adquirido. Era um povo que representava o Altíssimo. Ou seja, você deve profetizar contra eles. E olha, ele continua dizendo o seguinte: dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Então, preste atenção, em Israel tinha vários tipos de profeta, mas a profecia era para quem? É aqui que é o motivo. Ou seja, você vai profetizar para os profetas de Israel, tá? Mas, dentre esses profetas, tem um tipo de qualidade de profeta, tá? Que não fala em nome de Deus. Olha o motivo da sua profecia. Olha como ele termina o verso 2. Dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ou seja, qual é o motivo desses profetas de profetizarem, tá? É aquilo, eles andam pela sensibilidade apenas daquilo que eles estão vendo. Eles não vê aquilo que Deus está vendo. Ou seja, ele não tem a percepção espiritual de fazer uma leitura da realidade daquele momento e entregar essa mensagem para o povo. A mensagem deles era uma mensagem egocêntrica, porque era uma palavra, era uma mensagem produzida no próprio coração do profeta. Então, toda vez que eu profetizo, tá? Que eu falo em nome de Deus, baseado naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, na minha própria leitura, no meu próprio sentimento, eu estou tendo eu corro um sério risco de entregar algo que não é de Deus. Tá? De fazer uma leitura errada do meu tempo e da minha existência. Antes de continuar, você precisa entender a diferença, o seguinte: hoje não existe mais ministério profético. Não existe isso. Eu tenho um ministério profético. Você não tem ministério profético. Não existe mais isso. Tá? O que existe hoje, Fábio, o que eu acredito, baseado no texto sagrado, existe alguém que exerce o dom da profecia. Nisso eu acredito. Tá? Existe alguém que exerce o dom da profecia, mas ministério profético não existe mais, tá? O que esses homens faziam aqui era ministério profético, tá? Eles recebiam por isso, eles viviam por isso, por entregar
profecias, tá? Em nome, sim, do Eterno, tá? Pessoas iam consultar os profetas porque isso era um ministério, era um trabalho, era um serviço dado pelo próprio Deus. Hoje não existe mais isso, tá? O que existe são pessoas que têm um dom chamado dom de profecia, tá bom? Então, por isso que Ezequiel vai até Israel e vai profetizar para os profetas, mas somente aqueles que viam, aqueles que andavam na sua própria interpretação, tá bom? Ponto 3, o desserviço dos falsos profetas. Aqui nós temos o termo, que a Bíblia usa o termo profeta louco. O profeta louco é o Nabal ou Naval. Naval tem a ideia, tem várias ideias, mas o que eu quero que você aprendam aqui, olha que interessante, esse profeta era alguém que em algum momento da sua vida tinha intimidade com Deus, ou a menos, ou pelo menos, conhecia o texto sagrado, porque ele falava em nome do Altíssimo. Em algum momento ele se corrompeu, mas a palavra Naval tem a ideia do ímpio. Tem a ideia daquele que faz com intensidade, sabe que está mentindo. E ele dedica a sua vida em prol da mentira. Ou seja, ele profetiza sabendo que está mentindo. Ele engana as pessoas. Ele produz mensagens para enganar as pessoas. Tá? É diferente. Hoje vamos trazer um pouquinho para cá para os nossos dias. Hoje tem pessoas que têm o dom da profecia e eles se empolgam, literalmente tem pessoas que se empolgam e ele começa a profetizar, a entregar profecias que não é realmente de Deus, que não foi produzida no coração do Pai, que não foi impelido pelo Espírito Santo de Deus. Essa pessoa é um falso profeta? Não! Ele não é um falso profeta. Ele está achando que está falando em nome de Deus. A ideia aqui do Naval, o que é do Nabal? O que é? É aquele que é proposital. É aquele que faz com intenção. Tá? É aquele que faz ele premedita. Baseado nessa premeditação, ele sabe aquilo que ele está fazendo. Por isso que ela usa a palavra louco. A palavra louco aqui não é sem razão, mas é ímpio. A ideia aqui é ímpio, aquele que age impiamente. Ele sabe necessariamente aquilo que ele está fazendo. Essa é a ideia do Nabal, do ímpio. É aquela pessoa que sabe aquilo que está fazendo. Ponto 4. As raposas do deserto. Olha o capítulo 13 e o verso de número 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Presta atenção, qual é a ideia que ele está querendo usar aqui? Que as raposas, esse bichinho, tá, o chacal, as raposas, elas aproveitam de situações extremas ou de alguma situação e daquela situação ela tira proveito. É o que o profeta está querendo dizer aqui. Olha, os teus profetas, ó Israel, eles estão percebendo que nós estamos aqui no cativo e ficou profetas também lá em Jerusalém. Eles estão aproveitando dessas circunstâncias e estão querendo se beneficiar baseado nas circunstâncias que estão passando. Por isso que ele usa a expressão raposas nos desertos. Ou seja, ela se apropriia de uma necessidade circunstancial para tirar proveito da sua subsistência. Ou seja, ela existe ou ela subsiste baseado na necessidade alheia. E nessa necessidade, ela tira o seu próprio sustento. Então, esses profetas estavam se aproveitando da situação caótica daquela situação, ou daquele momento, para se beneficiarem. Tá? Com o quê? Com o sistema, com o clero, com o governo, com os sacerdotes. Daqui um pouco nós vamos observar um pouquinho mais isso daqui, tá bom? Tópico 3, sobre a geração das mensagens falsas. Ponto 1, o profeta no Antigo Testamento. Então, o que você precisa entender que hoje não tem mais o ministério profético. O que existe hoje? O dom da
profecia, tá? É isso que você precisa entender. Não tem ministério profético, o que tem hoje? O dom da profecia, tá? E é tão interessante que a maioria dos profetas, ou todos os profetas da Bíblia Sagrada, eles eram contra quem? Contra o sistema daquela época. Ou seja, que sistema, Fábio? Contra o sistema religioso, político, econômico, social. Ou seja, eles eram contra aquela realidade daquele momento. E não importa se a realidade era religiosa, política, porque geralmente, na Bíblia Sagrada, quando o reinado não estava bem economicamente, era quase interessante que o espiritual também não estava, tá? E geralmente, quando o material estava muito bem, em muitos casos, o espiritual não estava bem, tá? Então, nós temos um contraponto. Se o material não estava bem, isso era reflexo do espiritual. Mas na contrapartida, você poderia estar até bem materialmente, mas a nação espiritualmente, ela estava em decadência espiritual. Então, na maioria, ou todos os profetas, era contra o sistema. Ponto 2. Os portadores de mensagens falsas. Olha o verso 6 até o verso de número 8. O que esses profetas falavam? Aquilo que Deus não tinha pedido para eles falarem. Então, olha que interessante, eles eram raposas do deserto. Eles aproveitavam, eles tiravam a situação do momento. Então, estava aquele caos, as pessoas estavam, por exemplo, na Babilônia, e eles iam, entregavam que tipo de mensagem? Deus vai tirar vocês daqui, tá? E eles citavam tempos. Eles entregavam coisas que Deus não tinha autorizado eles a falarem. Ou seja, então, toda vez que nós falamos alguma coisa que não é autorizado por Deus, nós estamos usando o nome de Deus em vão. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Ou seja, eu só posso falar aquilo que Deus me autoriza a falar. Se Deus não autoriza, eu não falo. Tá? Então qual é a ideia aqui? A ideia aqui é duas. Primeiro, eu tiro proveito da situação. Para quê? Para se auto-beneficiar. Então as pessoas hoje não têm mais o ministério profético, mas as pessoas estão usando o quê? O poder da fala, o poder da comunicação para aproveitar da situação alheia e para se auto-beneficiar. E muitos estão dizendo em nome de Deus, enquanto Deus não mandou dizer nada. E o que nós vemos hoje, o que é? É profecias, tá? Não é ministério profético, é profecia. É profecia no WhatsApp, é profecia no Facebook, é profecia no TikTok, é profecia no Instagram, é profecia no YouTube. Querido, para com isso. Para com isso, tá? A maior profecia está aqui. A maior profecia está aqui. Eu preciso ler isso como regra de fé e prática. A maior profecia está no poder das nossas mãos. Então, esses profetas, eles falavam aquilo que Deus não tinha autorizado eles a falarem. Ponto 3. A ira de Deus contra os falsos profetas. Querida, minha pergunta eu termino com essa pergunta. Se um profeta falasse algo que Deus não tinha mandado, ele devia ser morto, por que nós não vemos na Bíblia profeta sendo morto? Me cita um profeta que foi morto pela Bíblia Sagrada, porque entregou uma profecia falsa. Interessante. Sabe por quê? Vou te explicar. Porque esses profetas, geralmente, eles trabalhavam no governo. É isso mesmo. Eles trabalhavam no governo. Geralmente, esses profetas eram sustentados pelo governo. Eles trabalhavam no governo, sustentavam o governo e falavam aquilo que o sistema queria ouvir. Então, toda vez que você trabalha para o sistema, é sustentado pelo governo e você vive através do governo, você vai falar o quê? Aquilo que eles querem ouvir. Toda vez que você fala contra o sistema, alguém vai te pegar. É óbvio isso. Eu conheci inúmeros pastores
que viveram sempre no sistema, 30, 40 anos. Teve um pastor que viveu, que eu conheci eu tenho 28 anos na igreja, ele já era pastor, quando eu me converti ele já era pastor, só para vocês terem uma ideia. Então, sei lá, ele deve ter uns 40 anos de igreja. Jamais ninguém pensou que ele iria fazer o que ele fez. Ele saiu de um grande sistema e abriu a sua própria igreja. Então, olha que interessante, você tem que entender o seguinte, que os falsos profetas, geralmente eles são sustentados pelo sistema, o governo, o sistema paga salário para eles, coloca comida na casa deles, e eles começam a falar aquilo que o sistema quer ouvir. Foi por isso que Deus se levantou Ezequiel e disse, Ezequiel, você não vai falar o que o sistema quer ouvir. Você não vai ser sustentado pelo sistema. Eu vou te sustentar. Eu vou te colocar uma palavra. E essa palavra vai impactar a vida dessa nação. Ou seja, não fala aquilo que eles querem ouvir. Decida falar aquilo que eu decidi falar através de vocês. O meu desejo, tá? Para que nós fizemos esse estudo? Não, porque eu sei que hoje não existe mais profetas, ministério profético. Hoje existe, alguém tem o dom da profecia. Mas eu quero tirar um pouquinho o dom da profecia, mas vocês que fazem uso da palavra, nunca venda a sua mensagem por um cargo. Nunca venda a sua mensagem por uma posição. Nunca venda a sua mensagem por algum tipo de dinheiro ou promoção dentro da sua igreja. Não se venda a esse sistema. Não queira crescer em troca de barganha ministerial. Não dê o seu dízimo pensando em se promover dentro da sua comunidade. Tenha sempre isso em mente. Entregue sempre aquilo que Deus quer que você entregue. Quer o sistema quer ouvir, quer o sistema não queira ouvir, mas entrega aquilo que Deus colocou no teu coração e diga não à corrupção, diga não ao sistema e diga sim quando você ouvir a voz do Altíssimo. Que o Eterno continue te guardando, te abençoando, te prosperando, te espero no próximo vídeo, querendo Deus.